E eu vim aqui com mais um vídeo aqui nesse papo de dono para dono, você dono de supermercado, amigo meu, que me acompanha aqui no YouTube e que deve me acompanhar há muito tempo lá no Instagram também. E nesse vídeo eu vou falar sobre os 10 indicadores que você precisa olhar com atenção aí para a gestão do seu supermercado. Quais são os 10 principais números, certo? Que você crê que você deve olhar às vezes para um, para três, mas eu vou agora encher a sua cabeça de pontos que você precisa olhar. Se você já está olhando para todos os 10, tá tudo bem, tá de parabéns. Se você não tá, então olhe sempre para esses números aqui. Antes disso, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Cara, esse negócio de mandar curtir, se inscrever, ativar o sininho, eu acho uma tremenda idiotice. Porque eu, quando eu consumo vídeo do YouTube, quando a coisa é boa, eu já vou lá e faço isso. Ninguém precisa ficar me mandando, não. E se você analisar, antigamente eu produzia só vídeo de podcast, dificilmente eu falava para as pessoas fazer isso, porque para mim é algo lógico. Mas eu entendi que eu tenho que lembrar você de fazer isso. Se você chegou aqui agora e não me conhece, e já se inscreva aí, que senão você não vai receber os outros vídeos. E eu tenho soltado vídeos diariamente aqui no YouTube. E não sei se vocês percebem, quem me acompanha há mais tempo, eu dei uma reduzida lá no Instagram, principalmente no dia a dia, nos stories, que eu cansei nessa vida de influencer. Então, quem quer aprender de verdade tá aqui no YouTube. Então, nesses vídeos diários meus aqui você vai aprender de verdade e vai conhecer um pouco mais do jeito que eu ensino do meu dia a dia, da minha personalidade aqui junto com você. Então, lá no Instagram eu diminuo cada vez mais o conteúdo. Então, bora para os 10 indicadores e eu vou abrir aqui uma tela no Word. Estou abrindo aqui no Word para você organizar seu pensamento. Claro, pode pegar lápis, papel, caneta na mão aí. E também eu vou estar mostrando aqui no Word para você acompanhar comigo o raciocínio. Então, estão vendo minha tela aí? Estão vendo aí? O Word ligado aí? Beleza. Então, os 10 principais indicadores que todo dono de supermercado, dono de rede, empresário, comerciante, dono de hortifruti, sei lá como você se denomina, você tem que acompanhar. Então, o primeiro e mais basicão, né? Vou pôr aqui, ó. Número um, é claro, é venda. E venda todo mundo olha, certo? Vendas. Primeiro é vendas. Mas a vendas, você precisa saber de que forma que você tem que olhar suas vendas. Então você vai ter que olhar vendas. Aqui, eu vou um pouco embaixo aqui, ó. Vendas geral da rede, se você tiver mais de uma loja, certo? Depois, dá um enter aqui. Vendas por loja individualizada. Individualizada, certo? Olhando também para mês passado, mês passado e ano anterior. Ano anterior. Opa. Ano anterior. Então, quando você fala de vendas, esse aqui é os principais pontos. Cara, e nós somos tarados por venda, né? Então, eu sempre acompanho as vendas aqui. Nós temos um grupo de WhatsApp, que as vendas sempre, quem fechou a loja já manda o relatório. Isso para quem não tem alguma RP que já tem direto no aplicativo. Então, quem tem RP direto no aplicativo, fechou a loja, você já vê. E quem é o dono de supermercado aí que fica atento a quando fecha a loja, você já vê quanto vendeu? Sabe? E a merda dá quando você vê que um dia foi ruim pra caramba. Sabe aquela segunda-feira da desgraça? Que. Você já fez essa pergunta aqui que eu vou te falar? Subiu a venda de todos os PDVs? Tipo assim, a venda foi tão ruim que você acha que algum caixa, algum PDV, a venda não subiu. Quem já passou por isso? Eu já passei. Ufa, e você dá um ufa quando, de fato, algum PDV não subiu a venda. Então, quando tá algo muito anormal da sua realidade. Certo? Mas o legal é você ter aquela surpresa boa. Você olhar e falar: caramba, vendeu tudo isso. E aí você fala assim: pior que eu nem vi o tanto de gente assim na loja assim. E vendeu tudo isso. Isso também é legal, quando você não percebe aquele movimento. E por que que você tem que olhar a venda do ano anterior? Para justamente acompanhar se você está crescendo, se você está evoluindo. E principalmente evoluindo acima da inflação. Ainda mais com essa alta da inflação que nós tivemos em 2024, 2025, com azeite, café, arroz, dentre outros produtos. E você vai olhando também o mês passado. Mas um ponto interessante de você analisar sua venda não é simplesmente do dia 1 ao dia 30, do dia 1 ao dia 31. Não, é você entender a sua média de venda diária. Porque o que acontece? Tem meses, o comportamento do mês muda muito. Quando cai
4 finais de semana para quando cai 5 finais de semana, quando cai um sábado a mais, quando cai 5 dias quando cai 31 dias e o dia da semana que teve um dia a mais foi a segunda, não interfere tanto, mas quando um dia da semana a mais é uma segunda, é um sábado, interfere bastante no resultado. Então, como que você tem que olhar? Você tem que procurar entender qual a sua média de venda diária e fazer vezes 30. Aí você vai saber ali um número real. Porque senão você vai falar, putz, por que esse mês eu vendi tanto? Que nem você vai comparar mês de fevereiro com mês normal de 30 dias? Ou você vai comparar com mês de 31? Não. Procura entender qual é a sua média de venda diária. E aí você vai ter um número mais real da sua realidade. Certo? Então, o primeiro indicador que você precisa ver é um indicador chamado vendas. Vamos aqui? Meu Word está aberto aí, produção. Segundo indicador é venda por setor. É você olhar mais a fundo. Vendas por setor. Isso aqui também é importantíssimo você saber como é que está se comportando cada setor, principalmente os setores macros, que é o hortifruti, o açougue, a padaria, bebidas. E você indo ali, isso aqui você pode olhar diariamente. Principalmente quando você faz dias de promoção, você tem o dia do hortifruti, pô, tá tendo efeito, não tá? O dia do açougue, por aí vai. Então, venda por setor é um indicador que você tem que analisar sempre. É importantíssimo para entender se algum setor está abaixo. E a mesma coisa, venda por setor é olhar da mesma forma aqui, ó, que são os pontos cruciais aqui para você saber o que está acontecendo dentro do seu negócio, né? Então aqui vamos repetir aqui os mesmos aqui. Fiz o copia e cola aqui também tem que olhar dessa forma. Certo? Então vamos agora aqui para o terceiro ponto, que é o quê? Que é a margem geral e margem por setor. Que é margem, deixa eu escrever aqui, escrevi margem geral, caramba. Margem geral e margem por setor. Para você também ir acompanhando o que está acontecendo. Principalmente quando você faz uma promoção rasga-preço, quando você está usando preço para aquisição de novos clientes, quando você faz um evento fecha-mês, a semana do pagamento você costuma ser mais agressivo. Então você tem que olhar constantemente a margem geral e margem por setor. Cara, quanto que o meu hortifruti está entregando de margem? Quando eu falo de margem também, você pode olhar também para o lucro, atividade e valor. O lucro, o valor, o dinheiro no caixa. Que às vezes não podemos se apegar somente à margem percentual. Que às vezes você vai pegar uma loja que vende 1 milhão e tem uma margem de 25, que é considerada até baixa, dá um lucro bruto de 250 mil. Mas, se você tiver uma loja de, vamos lá, vendo, pegar a calculadora aqui, se você pegar uma loja, 1 milhão dá 250 mil. Se você vender 800 mil com 30, dá quase o mesmo valor. Vamos pôr 850 mil vezes 30%. 850 mil com margem de 30, ele vai dar 5 mil de lucro a mais, dá 255 mil, do que 1 milhão com margem de 25. Ambas as condições aqui lucram quase a mesma coisa. Então, sempre o mais importante será o lucro-valor. E é assim que a atacarejo pensa. A margem percentual do atacarejo ela é muito baixa, mas o volume de vendas é muito alto e a despesa tende a ser mais baixa. Então, o lucro-valor vai ser muito maior. Então, você tem que olhar margem percentual e margem dinheiro, lucro, valor. Esse número é importantíssimo e pouca gente fala. Você se atenta muito ao percentual, percentual, percentual. Por exemplo, se nós vendermos 2 milhões, que é o dobro do 1 milhão que eu falei, 2 milhões com uma margem de 22%, daria 440 mil. É muito mais lucratividade e valor do que 1 milhão com 25. Então, esse número aqui é conta de papel de pão, né? Algo muito básico que eu tô falando, mas tem que estar muito atento nisso, certo? Então vamos lá, o quarto ponto aqui que eu vou olhar é o número de cupons. Tem muita gente que fala, quero olhar o ticket médio, etc. Cara, para mim o número de cupons é mais importante. Porque o número de cupons, que é o quê? Vou colocar número de cupons aqui, ó, barra clientes, barra número de clientes. Número de cupom é a mesma coisa que o número de clientes que passa no caixa. Clientes no caixa. No caixa. Ou PDV. Que é o número de pessoas que entram na sua loja e compram por dia. Cara, esse número é essencial. É mais importante até que o ticket médio. Porque esse número, você já tem esse grupo de pessoas entrando.
E se ele cair, você vai entrar numa tendência de que a sua loja está sendo rejeitada e menos pessoas circulando e vai ter menos tráfego de gente na sua loja. Eu lembro que quando eu peguei o Vida Nova em 2017, nós inauguramos a loja, nós não chegava a 500 cupons diários, certo? Vendia ali seus 400, 500 mil, não chegava a 500 cupons diários. E nós já ultrapassamos mais de 1.500 cupons diários. Isso é claramente um trabalho bem feito de marketing, porque as pessoas chegaram ao conhecimento que nós existimos e que nós entregamos algo de qualidade. Então, o número que eu sempre olhava lá fissurado é o número de cupons. Quantas pessoas estão vindo na minha loja? Quantas pessoas estão passando no PDV? Então, esse número é essencial, porque dado que você tem o número de cupons crescendo, para você crescer o ticket médio é muito fácil depois. Então, primeiro você tem que ter gente entrando, gente conhecendo, gente sabendo da sua existência, gente vindo da concorrência e comprar com você. Quando você começa a aquecer o número de cupons, é sinal que você está sendo aceito na sua praça, aceito na sua região. Cara, eu gosto muito desse número, você tem que acompanhar diariamente. E para crescer o número de cupons, precisa de um trabalho de marketing muito bem feito. E a nossa especialidade na nossa empresa, que era conquistar clientes novos na nossa agência de marketing. Foi o que eu fiz no Vida Nova e é hoje eu faço com dezenas de empresas no Brasil, que é como aumentar o seu número de cupons, como fazer mais pessoas virem à sua loja, certo? O número 5 que você vai olhar, aí chega o ticket médio, né? Ticket médio. E dado que tem pessoas entrando na sua loja, o seu grande desafio é fazer ele comprar mais. É fazer ele sair com a cesta maior de produtos. E para isso tem várias estratégias, inclusive nós temos vídeos, eu tenho um podcast de só como aumentar o ticket médio. E, cara, entra mix, entra precificação, entra layout, entra novas categorias, entra promoção da forma certa. Tem várias formas de você aumentar o ticket médio. Mas aí você já passou pela etapa 4, você já tem clientes entrando, um número de cupons legal, já está mais fácil, agora é só você converter. Porque existe a diferença do número de cupons e pro ticket médio é essa daqui que eu vou falar. O ticket médio, o cliente já é seu, você só está aprendendo a converter mais ele dentro da sua loja. Você já faz ele entrar. Então, você só depende de você agora. Dado que ele entrou, você só depende de você para aumentar o ticket médio. Agora, aumentar o número de cupons não depende só de você. Depende de uma boa narrativa, de um bom marketing, uma boa comunicação e ele despertar o desejo de sair de casa e vir na sua loja. Ele despertar o desejo de parar de ir na concorrência e vir em você. Então não está nas suas mãos aumentar o número de cupons. Existem ferramentas e estratégias que fazem isso acontecer. Certo? Agora, depois que ele entra, o jogo só está na sua mão. Depois que ele entra, não é mais sobre concorrência. É sobre você. É sobre como que eu faço esse cara comprar mais. Cara, eu tenho um material aqui na nossa agência, que é um e-book com mais de 20 estratégias práticas para aumentar o ticket médio. Mais de 20. E aí, depois que o cliente já está dentro, cara, você passa a fazer ele a comprar mais. E aí você vai aumentando, aumentando, aumentando o seu ticket médio. Certo? Então aqui nós temos 5 pontos que você tem que olhar, certo? Deixa eu olhar minha colinha aqui, cupom diários. Aqui nós estamos falando mais da parte comercial, na parte de vendas, né? Vamos agora para a sexta, que essa aqui é muito importante, tá? Que é estoque em excesso. Cara, essa aqui é ouro. Porque não adianta a sua loja vender bem, a sua loja tá cheia, ticket médio alto, número de cupons alto, margem legal, se você estiver devolvendo esse dinheiro para o estoque. Se você é o magnata do ouro, é o dono de mercado barão, tá tudo bem. Você está simplesmente fazendo, em vez de deixar o dinheiro no banco, você está deixando o dinheiro no estoque. Mas essa é a realidade da minoria. A grande maioria toca o supermercado ali com capital de giro limitado e fazendo aquele giro de estoque. Então você tem que olhar o seu estoque em excesso. O que eu aconselho você, até que está com dificuldade financeira agora? Você tem que ter, no mínimo, tira essa crença de que o estoque é bagunçado a vida inteira. Tira isso da sua cabeça. Coloque como meta o seu estoque estar ajustado. Começa contando 100 produtos por dia e vai ajustando. Um corredor. Cara, porque aí você vai ter essa informação que vale ouro. Então, o que você vai fazer na sua loja agora? Você vai pegar aqui, ó, ABC de estoque, produtos acima, ó, ABC de estoque,
Produtos. Opa. Produtos acima de 40 dias. Aqui tem um ouro nesse ponto 6. Então você vai chegar na sua loja, ABC de estoque, o que tem, o que eu tenho de estoque acima de 40 dias. Cara, esses produtos ou você comprou errado, comprou muito, ou está precificado errado, ou ele não está sendo exposto. Então você vai descobrir uma dessas três coisas está acontecendo. Vamos lá, não tem mais, lembrei aqui agora. Esse produto é excesso. O primeiro, ponto 1. Você não analisou o seu sistema, às vezes você deixou o fornecedor dar sugestão e o cara socou produto em você. Ponto. Ou seu comprador ele viaja na maionese. Ou você é o dono, comprador, dedo pesado e compra sem nem olhar o sistema. Tem isso. Produtos com excesso acima de 40 dias, então você vai lá, comprou errado, ou a precificação está errada. Cara, não adianta você botar lá 45% de margem, markdown, não estou falando markup, e ficar com a ficção na sua cabeça de que eu tô com a margem extraordinária. Se o produto não está vendendo, o cliente rejeitou. O cliente não vai comprar esse produto. Ele rejeitou, você vai pegar a fama de caro e o produto não vai vender. E você vai pagar esse produto, você vai pagar o boleto com o produto em casa. Ponto. Então, primeiro ponto. Você comprou mais, ou você está precificado errado, ou esse produto não está exposto, às vezes está lá no depósito, está acontecendo alguma coisa, ou esse produto roubaram também. Quarto, esse produto foi roubado. Mas, só nesse relatório você descobre esses 4 pontos. Vai sair aquela listinha, você vai pegar a listinha e vai olhar um a um o que está acontecendo. E depois você vai ter que corrigir tudo isso. Então, primeiro ponto, você vai corrigir a compra, se for compra, e a precificação. Ele vai começar a girar. Quando você for corrigir a precificação, você coloca uma placa de aproveite nesse produto. Porque o cliente taxava ele como caro. Aí você vai colocar uma placa de aproveite para pôr o preço certo e o cliente vai ver ele destacado. Ele vai começar a girar e essa média de venda diária vai cair. Não vai ser mais de 40. Agora você corrige ele. Cara, cria o hábito de fazer isso constantemente, até você ter a sua loja inteira girando, girando, e você ter um fluxo mais saudável, certo? Então, tudo aqui é ponto de loja que eu falei agora. Vamos agora para o sétimo ponto aqui. 7. Então, deixa eu ver, eu separei aqui a parte de perdas, né? Gestão de perdas. Aqui é algo também muito negligenciado. Cara, e tudo isso aqui, o supermercado menor dá para fazer, até as redes grandes já fazem. Tem rede grande que é meio relaxada que não faz isso aqui, mas, cara, isso aqui até você que é pequeno pode fazer. Depois a gestão de perdas, no mínimo, eu não tô falando prevenção de perdas, é um assunto muito longo. Isso aqui é no mínimo você lançar tudo que quebra. É no mínimo fazer isso e depois analisar diariamente. É você pegar, tirar no dia, educa a sua equipe a lançar. Cara, sei lá, estragou o hortifruti. Pesa, marca, lança no sistema. Deixa a pessoa do CPD ela pode lançar para você. A mesma que lança a nota. Mas educa o pessoal da loja. Cara, estragou, pesa, sai a quantidade, leva lá pro CPD, CPD lança e você vai vendo diariamente o que está acontecendo nas suas perdas. Seja de mercearia, seja do açougue, seja do hortifruti, seja dos frios. Claro, primeiro sempre é evitar ao máximo a perda, é comprar bem, com qualidade, expor bem para vender. Cara, mas nós sabemos que é inevitável. Mas só de você ver esses números, cara, você vai ver coisas que você não imaginava que acontecia. Então, é no mínimo ter, isso aqui chama gestão de perdas, ter perda identificada. Vai explodir sua cabeça quando você ver a realidade. Porque eu vou te falar uma coisa, tá? Quando eu comecei a fazer isso, tinha coisa que eu não imaginava que nós quebrava, que nós perdia. Foi só quando nós enxergamos. Aí o que você começa a fazer? Traçar planos de ação para minimizar isso. Nós vamos para o 8, que é a parte. Vamos entrar na parte financeira. Isso aqui são tudo números de loja, números comerciais e números de operação. Agora vamos para a parte financeira. Primeiro é percentual de despesas. Cara, isso aqui também é importantíssimo porque eu falo que nós, os donos do supermercado, tem que ser já herói. Para mim, vocês são herói. Você tem que ser o guardião do pote de ouro. Porque, por que eu falo isso? Eu sempre comento aqui entre os meus que eu sempre vivi a sensação de que todo mundo quer pegar o pote de ouro, porque eles não têm consciência do desafio que é tocar, administrar todos esses recursos, e as pessoas acham sempre que você tem mais dinheiro do que a realidade é.
Então todo mundo quer tirar uma lasquinha do pote de ouro. Então é como se eu ficasse defendendo o pote de ouro. Não, 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 não vai pegar, não vai pegar, não vai pegar. Para quê? Para todo mundo prosperar. E quando eu falo de pegar o pote de ouro, é todo mundo querendo criar, às vezes, uma despesa nova. E principalmente gerente, o pessoal, gerente, coordenador, supervisor, encarregado de loja, o pessoal da loja não tem noção disso que eu tô falando. Eles acham, pelo faturamento, que você é multimilionário. Então, se você deixar frouxo, os caras vão criar cada coisa para gastar mais, você não tem noção. Então você tem que olhar o percentual de despesa. Cara, energia, folha, deixa eu ver, quando se fala de folha, você tem embalagens. Cara, embalagem, velho. Não tem, o povo não tem noção da dificuldade que é com embalagem, do custo que é a embalagem. E aí você tem que estar sempre olhando essa parte. A parte tributária, então você tem que ter um ótimo contador, uma ótima contabilidade, certo? Então, o percentual de despesa de cada ponto e olhando o percentual de despesa geral para ver se está dentro da sua lucratividade. Cara, e aí tem vários tipos de negócio. Tem negócio que trabalha com despesa de 15, despesa de 20, que já é alta. Cara, eu conheço mercados enxuto que trabalha e lucra muito porque é enxuto, mas quando você cresce o desafio é grande. Quanto mais você cresce, mais aumenta as despesas, certo? Então você tem que olhar para o seu percentual de despesas sempre, certo? Vamos agora para o nono, que tá ligado à despesa também, que é a produtividade. Produtividade por colaborador. Isso aqui, eu lembro que quando surgiu os influencers, o pessoal instalando na internet, eu lembro que o Leandro ele falava sobre 30 mil por colaborador. Depois subiram esse número para 35. Cara, hoje a APAS coloca 42. Cara, para mim o mínimo aceitável ali, raspando, seria 40, mas eu tô junto com a APAS. Sobe essa régua. 42. E colocando como meta 50. Quer que eu fale uma coisa? Dono de supermercado que eu conheço, que ganha dinheiro, meu celular tá falando aqui sozinho. Dono de supermercado que eu conheço, que bota dinheiro no bolso, dinheiro não é pouco não, que ganha dinheiro de verdade, é produtividade acima de 50 mil. Acima de 50 mil. Então já começa a olhar isso agora, agora, agora. Pega seu faturamento, divide por quantos colaboradores, você vai saber quem ganha dinheiro é enxuto. É enxuto. São os poucos e bons. Poucos e bons. Então, produtividade do colaborador. Mas quando a produtividade do colaborador tá ruim, você tem duas situações a se fazer. Ou você vai pegar o caminho de redução e olhar se tem gente improdutiva no meio, ou você vai ter que vender mais. Então, o que, que eu vejo aqui? Eu vejo três tipos de negócio. Os menores enxuto, com alta produtividade porque é enxuto, e os grandes, gigantescos, que vende muito, tem muito colaborador, mas vende muito, e a produtividade é alta por causa da venda. Quem é? O Andorinha, o Trimais, os grandes players, os atacarejo, os caras vendem muito e a produtividade é altíssima porque eles vendem muito, né? Então eles têm muito colaborador, mas eles vendem muito, vende muito. E aí quem tá no meio sofre, que é o cara que nem vende muito e nem tem alta produtividade. Ou você é um menor super enxuto, ou você é um grande que vende de forma extraordinária. E os do meio costumam sofrer. Os do meio costumam sofrer. Então você tem que ser enxuto ou você vai ter que aprender a vender mais, certo? Ponto 10, que é você olhar DRE e fluxo de caixa. Vou marcar aqui, ó. Fazer a DRE e fluxo de caixa. Não vamos pôr só fluxo de caixa, que o percentual de despesas é visto na DRE. Então a DRE tá aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, percentual de despesas e DRE. Se você faz DRE, você vai saber suas despesas. E o último que é fluxo de caixa. Você vai ter que aprender a fazer. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como que faz uma DRE, como que faz um fluxo de caixa. Eu faço um vídeo para vocês como fazer isso. O fluxo de caixa, que nem eu falei, se você é o magnata da grana, o barão do supermercado, você vai cagar e andar pro fluxo de caixa. Porque é indiferente para você. E eu conheço donos de supermercados assim. Agora, se você trabalha com capital de giro apertado, cara, você tem que ter um fluxo de caixa. Você tem que enxergar como é que vai estar o seu caixa daqui 20 dias, 25 dias, estimando a entrada de dinheiro, que é mais ou menos quanto que entra de cartão, de espécie, de Pix. Você vai ter uma entrada geral, certo? Então você consegue simular isso. Como é que você faz isso na prática? Você vai ter que ver, cara, quanto que entra na segunda-feira, em média, X, na terça X, na quarta X,
E aí vai. Na primeira semana entra um pouco mais, que é pagamento. Você vai ter que fazer estimativas de entrada de dinheiro versus o que você tem de realidade, fato, que é quando você vai pagar. Então você já vai pegar suas despesas fixas e vai pôr dentro de um mês de 30 dias. Então você vai, dia 20 já é ICMS, GPS, quinto dia útil, pagamento. Dia 20 também tem adiantamento salarial. Os fixos você lança tudo dentro do mês. Depois todo o boleto você vai pôr na caixinha. Dia 14 entrou esses boletos para pagar. Dia 15 esse. Dia 16 esses. E aí vai dando total que você vai ter que pagar cada dia versus a estimativa de entrada. E aí você vai pôr o seu saldo de caixa atual e o seu caixa vai subindo e descendo conforme você paga, conforme entra dinheiro. E daqui 25 dias, 30 dias, você consegue saber uma estimativa de quanto vai estar o seu caixa. E aí você consegue tomar decisões, segura as compras, faça uma ação de venda para entrar mais capital. E aí você vai tomando decisões para você não entrar no vermelho, não pagar boleto atrasado, não entrar no limite do banco, para você não precisar fazer isso e você ter clareza do que está acontecendo. Então, o fluxo de caixa, até para o comprador, para quem compra é importantíssimo, ele está olhando o fluxo de caixa. Tá? Então, esses dez pilares você tem que estar olhando diariamente, que é, vamos recapitulando aqui, vendas, certo? Incluindo geral da rede, ano anterior e mês passado, vendas por setor, olhando esses 3 pontos, margem geral e margem por setor, certo? Número de cupons, ticket médio, estoque em excesso, perdas identificadas, percentual de despesa de DRE, produtividade por colaborador e fluxo de caixa. Na parte aqui, que é o margem geral. A vendas, né? Lembrei, vendas. É importante a venda, você está acompanhando dia a dia, e é claro que você faz isso, para você poder tomar algumas ações no decorrer do meio do mês. Se você quer bater metas, cara, olha sempre, olha diariamente, tá? Então esse aqui foi mais um vídeo, 10 indicadores que você precisa olhar sempre, com constância, sendo consistente, cara, para você ter a gestão, ter uma bússola, saber para onde seu supermercado está indo, entendeu? E eu espero ter contribuído aí na sua gestão do seu supermercado. É nóis.